Boa tarde a todos, a todas, né? É uma alegria nos encontrarmos aqui mais uma vez. A hora regulamentar, constatada a existência de quórum e a presença da representante do Ministério Público junto ao Tribunal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Convoco para a composição do quórum de julgamento o conselheiro substituto Telmo Passarelli, com fundamento no artigo 2º da Resolução número 18/2017. Submeto à apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão de julgamento do dia 23 de maio de 2023. Não havendo impugnação, dou-a por aprovada. Indago aos senhores conselheiros se haveria suspeições ou impedimentos em algum processo da pauta ainda não registrados. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhum, excelência. Conselheiro Agostinho Patrus. Não, senhor presidente. Conselheiro substituto Adonias Monteiro. Não, senhor presidente. Conselheiro substituto Telmo Passarelli. Não, excelência. Procederei à inversão da pauta, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Regimento Interno, diante do requerimento para sustentação oral no processo, obedecendo à ordem dos itens da pauta. Denúncia número 1.046.751, item 3 da pauta de relatoria do conselheiro Cláudio Terrão. Representação número 1.072.537, item 48 da pauta de relatoria do conselheiro substituto Adonias Monteiro. Representação número 1.092.657, item 49 da pauta de relatoria do conselheiro substituto Adonias Monteiro. Auditoria número 1.092.524, item 57 da pauta de relatoria do conselheiro substituto Telmo Passarelli. Assim sendo, convido para participar dessa sessão a doutora Cláudia Bortolini Dias para sua sustentação oral na denúncia número 1.046.751, o item 3 da pauta. Como o relatório já foi disponibilizado para conhecimento prévio, concedo a palavra à doutora Cláudia para apresentar suas alegações por até 15 minutos, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento Interno. Obrigada, excelência. Primeiramente, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, boa tarde aos conselheiros também presentes, servidores, demais colegas de profissão. Trata-se de duas denúncias, né, realizadas nesse processo. Um processo licitatório, feito pela Prefeitura de Machado, cujo objeto ele tratava da contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza de vias e logradouros públicos. Excelências, o que acontece? Os denunciantes, né, falaram que foram praticadas inúmeras irregularidades no certame e aí as partes, diversas partes, né, foram intimadas para apresentar defesa nesses autos. Eu estou aqui representando, né, o ex-gestor, o senhor Gilbert, e vou trazer nessa tribuna alguns fatos que devem ser analisados nesses autos para afastar, né, algum ato, né, praticado nesse certame pelo ex-prefeito. Na realidade, o Ministério Público ele alegou no seu parecer final, né, que a questão da preliminar da ilegitimidade passiva do ex-gestor ela deveria ser rejeitada por essa Corte de Contas Mineira, sob a alegação de que, né, o ex-gestor, na hora que ele designa as pessoas, né, que irão compor a comissão de licitação, na portaria estava falando que ele teria que homologar os atos praticados pela comissão de licitação. Ocorre, excelência, que a gente sabe que em qualquer município, né, principalmente no setor de licitações, são praticados diversos atos, né? A gente sabe que, diferentemente num particular, a administração não se compra nada sem instaurar um procedimento licitatório. Por mais que a Lei 866 ela não falava da questão da dispensa de licitação ou até uma elegibilidade para que formalizasse os autos, né, sempre a gente instruiu para que os gestores formalizassem
né, os procedimentos com a documentação necessária para efetuar uma contratação. Então, a gente sabe que toda contratação que é feita pelo poder público, normalmente ela é feita através de procedimento licitatório. Ao contrário de um particular, que você chega ali numa loja, né, e você quer comprar, por exemplo, uma cadeira, às vezes você não precisa nem pesquisar. Se você quiser, tiver dinheiro, não quiser ter o trabalho de fazer alguma pesquisa de preço, basta simplesmente você adquirir aquela cadeira, diferentemente do que ocorre na administração pública. Então, a gente sabe que o e-gestor, ele não tem como, né, ser responsável por todos os atos que são praticados dentro da máquina administrativa. Então, ele delega as funções pelos servidores. Então, foi delegado, né, à comissão de licitação, né, as atribuições nos procedimentos licitatórios, bem como foi delegado, foi feito um decreto que delegou ao secretário, né, para ele ficasse responsável pela pasta como ordenador de despesa e tudo mais. Então, ou seja, se a gente for levar em consideração e analisar os autos do procedimento licitatório, o e-gestor ele só praticou 2 atos. Ele requereu, né, que fosse contratada uma empresa para poder fazer a prestação de serviço, uma vez que se tratava, né, de limpezas de vias e logradouros públicos, e a gente sabe que uma cidade não tem como ficar sem esse tipo de serviço, esse serviço é essencial. E, além disso, ele simplesmente autorizou a abertura do certame. Se a gente for folhear o processo, não tem mais nenhum ato praticado pelo gestor nesse certame. O gestor, ele não elaborou o edital, ele não conduziu, né, a fase interna da licitação, ele não praticou nenhum ato conferindo a documentação das empresas, da proposta, ele não autorizou o pagamento, ele não conferiu se a execução daqueles serviços foram efetuados ou não, ele não fiscalizou, porque não competia a ele. Cada servidor, a gente sabe que cada servidor tem uma competência e ele é designado para desempenho daquelas atribuições da sua atividade. Então, se um servidor ele erra no desempenho das atribuições da sua atividade, isso não pode ser transferido para um gestor. O gestor não tem como controlar todos os atos que ocorrem dentro da prefeitura. Então, devido a esse fato, Excelência, a gente entende que deve ser acatada a preliminar de legitimidade passiva para afastar a responsabilidade do gestor com relação, né, alguma irregularidade tivesse sido praticada nesse processo licitatório. Além disso, Excelências, a gente sabe que o procedimento licitatório ele foi realizado no ano de 2018. Então, a gente sabe que já passou mais de 5 anos da prática do ato. Então, razão pela qual deveria ser, né, aplicada a prescrição no presente caso, de acordo com o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, de acordo com o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Também, a gente tem aqui no regimento interno dessa Corte de Contas, o artigo 110, inciso a linha E, né, que afasta essa questão também, que deve ser aplicada também a questão da prescrição, depois de transcorrido mais de 5 anos da data do fato. Tá. Aí o que acontece? Se a gente for analisar, dentre as irregularidades apontadas, nós tivemos a questão da ausência do parcelamento do objeto, que depois das defesas apresentadas nos autos, né, a unidade técnica e o representante do Ministério Público ele afastou esse ato, falou que esse ato, né, ele está regular, não teria nenhum equívoco na prática dessa questão, que não houve o parcelamento do objeto, devendo ser ratificado por essa Corte de Contas Mineiras. Além disso, a gente teve também um fato que eles alegaram que teve a questão da ausência, né, das parcelas de maior relevância. A gente sabe que esse ato não compete ao gestor, compete ao setor de licitação setor de engenharia da prefeitura. Né, os engenheiros são responsáveis a fazer um processo licitatório, seja para uma questão de uma obra ou uma questão de prestação de serviços, que tenha que indicar as parcelas de maior relevância, compete ao setor de engenharia. O chefe do Poder Executivo ele não tem atribuições para isso, nem tem conhecimento, capacidade para poder dar pitaco nesse tipo de objeto. E aqui o mais grave nisso aqui seria a questão que, né, a unidade técnica e o Ministério Público entendeu que houve um dano ao erário. Depois das defesas todas apresentadas, eles estão entendendo, manifestaram nos autos, falando que houve um dano ao erário de mais de 2 milhões de reais. E, além disso, esse dano, eles manifestaram que ele deveria ser atribuído ao secretário de governo,
ao chefe do Poder Executivo e à empresa. E, além disso, também manifestaram falando que deveria ser aplicada uma multa de 100% do valor do dano. Excelências, como eu já trouxe aqui na tribuna, o chefe do Poder Executivo não tinha ciência dos atos que estavam sendo praticados no processo. Ao contrário do que foi legado pelos engenheiros da prefeitura, que colocaram declarações de próprio punho, falando que levaram o conhecimento dele, o presidente da comissão de licitação, o chefe do diretor financeiro, que falou que foi exonerado, que depois levou o conhecimento dele às supostas irregularidades praticadas no certame, e que devido a isso ele teria sido exonerado do cargo comissionado. Excelências, é muito fácil. Qualquer pessoa pode acusar você de um crime, mas compete a ela trazer documentos comprovatórios nos autos de que você cometeu o crime. A gente não pode transferir, né? A gente sabe que quem alega é que tem que comprovar. A gente não pode transferir isso para a pessoa, para o indiciado, no caso aqui o denunciado, para que ele traga nos autos fatos, os documentos que ele não praticou aquele crime. Ó. É muito fácil. Eu posso estar andando na rua, alguém virar e falar assim, a advogada que está fazendo defesa aqui nessa tribuna, ela cometeu um crime. Mas espera aí, não compete a mim provar que eu não cometi algum crime. Compete a pessoa que está alegando trazer provas nos autos para comprovar que eu pratiquei um crime. O que a gente está vendo aqui é a inversão de valores. A gente não pode considerar, então, levar em consideração essas declarações de próprio punho para que eles, né, que foram intimados para também fazer defesa nos autos, né, desse um jeitinho para se safar e julgar toda a culpa no gestor e falar que o gestor é responsável. O gestor não cometeu nenhum ato irregular nesse processo. O gestor simplesmente requisitou a contratação, autorizou a abertura do certame licitatório. Se isso é uma prática de ato ilegal, excelências, não tem, seria totalmente injustiça falar que um gestor que simplesmente fez 2 atos no processo licitatório tem que ressarcir o erário em 2 milhões e tanto. E aí o Ministério Público afirmou no parecer dele que o ex-gestor tem que ser penalizado, ressarcir um erário de 2 milhões e pouco, e além disso ser aplicada uma multa de quase 100% do valor do dano, porque ele afirmou que no processo licitatório foi feito estudo técnico preliminar. Uai, espera aí. Foi falado para a gente, a defesa, que foi feito um estudo técnico preliminar para a contratação. O próprio procurador do município informou isso. Nós entramos em contato com as partes, os servidores no município. Falou-se que foi feito um estudo técnico preliminar. Agora, por que o estudo não estava anexado ao processo licitatório? Excelências, essa responsabilidade não é do gestor. Então, o que acontece? A gente não pode condenar um gestor por uma prática que deveriam ser efetuadas por terceiro no desempenho dessas atribuições, da sua atividade, do cargo inerente para qual ele foi designado, para qual ele foi nomeado, para qual ele deveria ter exercido com responsabilidade, observando os princípios norteadores da administração pública. Então, eu gostaria, né, que fosse afastada, que fosse acolhida a defesa do ex-gestor e afastada, né, afastado, né, os fundamentos da unidade técnica e do Ministério Público para que haja a condenação do ex-gestor ressarcir o erário em mais de 2 milhões de reais e muito menos que ele seja multado por um ato que ele sequer cometeu no certame. Muito obrigada, excelência. Eu que agradeço. Passo a palavra ao conselheiro Cláudio Terrão para prolatar o seu voto. Boa tarde a todos. Como já apregoado, tratam-se das denúncias número 1.046.751, em apenso a denúncia de número 1.040.705. Todas as argumentações, né, a hora sustentada pela doutora Cláudia na tribuna, elas já constam das peças de defesa que constam nos autos. Então, vou pedir vênia aos conselheiros que já tiveram acesso à íntegra do voto e também a doutora Cláudia para me ater apenas às partes dispositivas, perfeito, porque serão apreciadas as preliminares processuais de mérito e o mérito. Preliminar processual. Estou rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguída pelo senhor Gabriel Rezende Almeida, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e acolhendo-a em relação ao senhor Gilbert
Ferreira de Moraes, então prefeito municipal, para excluí-lo do polo passivo da demanda, exatamente pelas razões aduzidas tanto nas peças que constam dos autos, como agora pela tribuna. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator, presidente. Também de acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator quanto à primeira preliminar. Estou rejeitando a preliminar de nulidade da citação aventada pela construtora Sinarco LTDA em relação ao senhor Hilder Miranda Costa e a acolhendo-a, encerrando seu feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 196, parágrafo 3º do Regimento Interno, em relação ao senhor Luiz Carlos Magalhães Júnior. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator quanto à segunda preliminar. Em prejudicial de mérito, estou reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do tribunal nos termos do artigo 110-E, combinado com o artigo 110-F, inciso 1º, e o artigo 110-C, inciso 5º, todos da lei orgânica, em relação às irregularidades alegadas na denúncia número 1.040.705, extinguindo-a com resolução de mérito. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator quanto a prejudicial de mérito. Quanto à denúncia 1.046.751, estou julgando parcialmente procedente a denúncia apresentada em face do edital de concorrência pública número 01/18, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Machado, diante do excesso dos requisitos de qualificação econômico-financeira, da seleção de propostas sem apresentação na planilha de composição de custos e formação de preço, da composição detalhada do BDI dos encargos sociais, da deficiência da pesquisa de preço e da ocorrência da fraude na montagem da planilha de custos unitários e quantitativo dos serviços. Aplico multa nos termos do artigo 83, inciso 1º e 85, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal, ao senhor Gabriel Rezende Almeida, presidente da Comissão Permanente de Licitação à época, no valor de R$ 4.000. Determino que o atual secretário municipal de Obras e Infraestrutura do município de Machado proceda à instauração de tomada de contas especial, TCE, para apuração dos fatos e quantificação do possível dano ao erário nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica desta Cor de Contas, no que tange ao contrato número 41 de 2018 e suas respectivas prorrogações, firmado entre o município e a construtora Sinarco LTDA a partir da concorrência pública número 01/18. Recomendo ao atual gestor do município de Machado que nos próximos editais de licitação realize estudos técnicos mais precisos acerca dos quantitativos necessários para a correta satisfação do objeto do certame. Determina a estimação das partes acerca do teor desta decisão, promovidas as medidas cabíveis em arquivos seus autos. Conselheiro Agostinho Patrus. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu solicito vista dos autos. Vista concedida ao conselheiro Agostinho Patrus. Obrigada. Agradeço e Obrigada, autorizo Excelência. a saída da procuradora. Dando continuidade, convido para participar dessa sessão o Dr. Lucas Sandona Guimarães para sua sustentação oral na representação número 1.072.537, item 48 da pauta. Como o relatório já foi disponibilizado para o conhecimento prévio, concedo a palavra ao Dr. Lucas para apresentar as suas alegações por até 15 minutos, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento Interno. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes desta Corte de Contas, trata-se de representação apresentada pelo Ministério Público, no qual figuram diversos militares, todos eles com passagem na seção de recursos humanos da Polícia Militar e também na seção de administração de pessoal, em razão de atrasos nos encaminhamentos aí dos atos de aposentadoria e reforma no período compreendido entre 2005 e 2013, que teria, em tese, obstado aí o exercício da competência dessa Corte de Contas. Inicialmente, eu gostaria de destacar nessa tribuna que são vários os envolvidos e eu represento apenas 3. A Coronel Niusa Ferreira de Alvarenga Maciel, Coronel Juarez Nazaré e a Tenente Coronel Adriana Lisboa Gomes. Então, vou me ocupar aqui, de forma bastante breve, da individualização da conduta de cada um deles e para depois
apresentar a Vossas Excelências, na verdade, reiterar aquilo que já está soberanamente demonstrado, que é as deficiências pelas quais a Polícia Militar passou nesse período, sobretudo durante a implantação do sistema informatizado para remessa de documentos a essa corte. Em relação à minha primeira cliente, a Coronel Nilza Ferreira, ela ocupou uma função muito específica, de cunho bastante burocrático, que era a chefia da seção de pessoal civil. Chefia essa vinculada ao Centro de Administração de Pessoal da Polícia Militar. Ocupou essa função entre janeiro de 2005 até março de 2010. A sua função era absolutamente restrita ao exercício da conferência do pessoal civil, não de militares. E ela não tinha nenhuma atribuição na publicação dos atos de aposentadoria e reforma. Então, ela não possuía qualquer ingerência naquilo que ela veio a ser acusada dentro da presente representação. Meu segundo constituinte, Coronel Juarez Nazaré, ele foi designado diretor de recursos humanos, função esta que ele exerceu de fevereiro de 2010 até janeiro de 2012. E ciente da situação periclitante que se encontrava a seção de administração de pessoal da PM, considerando que naquela época todos os atos de aposentadoria e reforma tinham que ser despachados pelo diretor de pessoal junto ao comandante-geral da polícia, e sabendo dessas deficiências, ele propôs ao comando que aprovasse a resolução 3.806 de março de 2005, na qual essa função de homologação de aposentadorias e pensões fosse delegada ao diretor de recursos humanos, justamente já para tentar otimizar o exercício dessa função que estava atrasado, tendo em vista que até então, repito, era função exercida pelo comandante-geral da Polícia Militar. E em relação à minha última constituinte, Tenente-Coronel Adriana Lisboa Gomes, ela exerceu, de fato, a chefia do Centro de Administração de Pessoal entre junho de 2015 a janeiro de 2016, ou seja, período posterior ao que consta na representação. Então, em razão desse aspecto, suscitamos, inclusive, a ilegitimidade passiva dela para que não possa vincular, uma vez que os atos imputados, ela assumiu a sessão após. E, não obstante isso, ficou na função apenas por míseros 8 meses. Agora, abstraindo a conduta de cada um dos meus constituintes, precisamos analisar esta presente representação de um aspecto mais amplo, quais sejam os principais fatores que contribuíram para esse atraso da remessa dos dados a essa Corte de Contas. Primeiro deles, foi algo que hoje é uma realidade absolutamente eficiente, que é o sistema de fiscalização dos atos de pessoal, o FISCAP. Realmente isso hoje é impensável pensarmos num trâmite de toneladas de papel para essa corte. Agora, nós temos que lembrar que quando foi implementado, lá em meados de 2009, exigia-se um aparato tecnológico de pessoal qualificado que, lamentavelmente, a Polícia Militar não dispunha. Não dispunha mesmo. Apenas para os senhores terem uma noção, a Polícia Militar inteira tinha apenas um certificado digital que estava atrelado ao CPF do comandante-geral. Era impossível ter esse padrão. Não obstante isso, nós temos deficiência de material, de equipamento, de pessoal habilitado a manusear esse sistema, até que isso pudesse ser, e como de fato foi ao longo do tempo, operacionalizado, e hoje já é uma realidade que tem sido cumprida por parte da Polícia Militar. Outro aspecto que gostaríamos aqui da tribuna que fosse levado em consideração é o advento da Lei Complementar 109, que gerou uma avalanche de pedidos de transferência para a inatividade. E, infelizmente, o setor de administração de pessoal da polícia não estava preparado para essa sobrecarga de serviço decorrente do advento da Lei Complementar 109. E, finalmente, gostaria de destacar mais uma vez, isso está demonstrado, isso é uníssono em todas as defesas, não só da dos meus constituintes, mas dos demais envolvidos também,
O baixo efetivo de pessoal lotado, não só na diretoria de recursos humanos, mas notadamente no centro de administração de pessoal, uma estrutura física que à época era deficiente, ausência de equipamentos capazes de rodar o programa do FISCAP, e não só isso, ausência inclusive de equipamentos elementares para que o sistema funcionasse a contento, como scanner, como impressoras. Então, essa situação como um todo não foi a má vontade dos meus constituintes, obviamente que não, até porque como militares eles têm noção dos encargos não só cíveis, administrativos, mas sobretudo criminais que isso os levaria. Mas é por essa razão que eu estou aqui rogando a vossas excelências que levem em consideração os ditames da Lei de Introdução ao Código Civil, quando ela estabelece lá no artigo 22 que sejam considerados no julgamento os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e as suas exigências políticas e ao seu cargo. Ou seja, essas circunstâncias estavam fora do alcance, não só de meus constituintes, mas de todos aqueles que estavam envolvidos. Tanto é assim que, ao longo do tempo, os investimentos foram feitos, o treinamento do pessoal ocorreu a contento e hoje já não se tem mais aquilo que se relata na presente representação. Nada mais, excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Passo a palavra ao conselheiro substituto, Adonias Monteiro, para prolatar a proposta de voto. Boa tarde a todos. Agradeço ao Dr. Lucas Andona pela sustentação oral. Em grande medida, as questões sustentadas estão contempladas em minha proposta de voto, razão pela qual solicito me ater apenas à conclusão. Então, proponho que seja rejeitada a preliminar de legitimidade passiva suscitada pelo Ministério Público de Contas, bem como as preliminares de legitimidade passiva arguidas pelos senhores e senhoras Emerson Moser, Cícero Leonardo da Cunha, Cláudio Márcio Poggianello, José Jacinto de Oliveira Neto, Adriana Lisboa Gomes, Juarez Nazaré e Niuza Ferreira de Alvarenga Maciel. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, vou pedir vênia ao relator para acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público de Contas de legitimidade passiva em relação aos senhores Juarez Nazaré e ao senhor Juarez Nazaré e à senhora Niuza Ferreira de Alvarenga, em função das atribuições que eles exerciam à época. E da provimento aqui, apreciando dar provimento na preliminar de legitimidade passiva suscitada pela senhora Adriana Lisboa Gomes, porque ela exerceu a atividade em período muito posterior àquele que previa-se na instituição normativa nossa como a data adequada para o encaminhamento dos processos. Conselheiro Agostinho Patrus. Acompanho o voto divergente do conselheiro Cláudio Terrão. Também, de acordo com a divergência, fica acolhida a proposta, fica aprovado o voto divergente do conselheiro Cláudio Terrão, vencido o conselheiro relator na preliminar. Proponho ainda em preliminar que seja afastada a arguição de nulidade da citação do senhor Marco Antônio Ferreira Expósito, uma vez que foram atendidas as disposições legais e tendo em vista a inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto à preliminar. Demais, proponho também preliminar que seja afastada a alegação de falta de interesse processual para o prosseguimento da representação suscitada pelas senhoras Adriana Lisboa Gomes e Niuza Ferreira de Alvarenga Maciel, bem como pelo senhor Juarez Nazaré. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, essa preliminar restou prejudicada porque nós já acolhemos a preliminar de legitimidade passiva em relação a essa... perfeitamente. Então fica prejudicado. Foram os três agentes, tá? Mas então, aí vamos ver. Então, desculpa. Adriana, Nilson. Fica prejudicada. São realmente os três destacados pelo conselheiro. Tá. Então pode prosseguir, senhor conselheiro. Prejudicada essa questão da preliminar. Certo. Então agora passando para a prejudicial de mérito, proponho que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva desta Corte
quanto ao descumprimento dos prazos de envio de atos concessórios de reforma e aposentadoria ocorridos antes do dia 8 de agosto de 2014, constantes do quadro 1 da fundamentação, nos termos do artigo 110-E, combinado com o artigo 110-C, inciso 5º, ambos da Lei Complementar Estadual número 102/2008, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, conforme o artigo 110-J do mesmo diploma legal. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator quanto a prejudicial de mérito. No mérito, proponho que seja julgado procedente o apontamento de irregularidade da representação referente ao envio intempestivo de atos concessórios de aposentadoria a este tribunal quanto aos atos de aposentadoria listados no quadro 2 da fundamentação, nos termos do artigo 196, parágrafo 2º do Regimento Interno, combinado com o artigo 487, inciso 1º do Código de Processo Civil, sem aplicação de multa aos responsáveis, diante das circunstâncias e particularidades que envolvem o caso, com fundamento no artigo 22, parágrafo 1º da LINDB. Por fim, proponho que seja recomendado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que observe as normas e os prazos estabelecidos nos atos normativos desse tribunal, uma vez que o envio intempestivo de atos concessórios e de cancelamento de aposentadoria, reforma e pensão, além de estar sujeito à aplicação de multa, compromete a efetividade da atuação fiscalizatória desta Corte de Contas. Intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, apenas para que não fique nenhuma dúvida, em relação aos três, né, a senhora... E mais um. Só um instantinho aqui. Adriana Lisboa Gomes, Nilza Ferreira de Alvarenga, Maciel e Juarez Nazaré. Em relação a esses três, só para que não reste nenhuma dúvida, em relação a eles, o processo deve ser encerrado sem julgamento de mérito, tá certo? Nos termos do artigo 196, parágrafo 3º do nosso regimento interno. Quanto ao mérito, acolho. Então, vamos primeiro votar o primeiro encaminhamento do encerramento do processo em relação É só fazer o registro, acho que todos são de acordo, legitimidade passiva com o encerramento do processo sem julgamento de mérito nesses... Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator no mérito, senhor presidente. De acordo também com o relator, então fica acolhido o voto, fica aprovado, acolhido a proposta de voto do relator, né, com o adendo esclarecendo em relação aos três dirigentes do conselheiro Cláudio Terrão. Agradeço e autorizo a saída do procurador. Convido a participar dessa sessão o Dr. Vitor Garcia para sua sustentação oral na representação 1.092.657, item 49 da pauta. Como o relatório já foi disponibilizado para conhecimento prévio, concedo a palavra ao Dr. Vitor Garcia para apresentar as suas alegações por até 15 minutos, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento Interno. Primeiramente, gostaria de desejar boa tarde a todos, e faço na pessoa do conselheiro presidente, cumprimento também todos os servidores, assessores e demais conselheiros aqui presentes. O tema desta representação já foi objeto de bastante debate, bastante exame, escrutínio, investigação, e a gente vem com muita tranquilidade e tratando como uma oportunidade de continuar os esclarecimentos no âmbito desse Tribunal de Contas. Eu represento 3 servidores do município de Juiz de Fora. São eles o ex-secretário de Saúde, Márcio Itaboraí, e 2 subsecretários, Leonardo Costa e Viviane Bastos Rodrigues. Os fatos tratados na representação do Ministério Público de Contas dizem respeito a uma investigação relativa à contratação, aquisição, na verdade, de máscaras no período de pandemia, então bem no ano de 2020. No que diz respeito aos representados por mim, a esses 3 representados, então o ex-secretário Márcio, o Leonardo Costa e a Viviane, não há qualquer preliminar. Portanto, essa sustentação, bem como a defesa, vai
diretamente no mérito. Trata-se, basicamente, do enfrentamento de duas alegações. A primeira delas toca em uma restrição à competitividade em um dos procedimentos, e a segunda em relação a um sobrepreço na aquisição de máscaras. O que ocorreu nesse período? Bem no ápice da pandemia, o município de Juiz de Fora, como todos os outros, procedeu à aquisição de máscaras através de orçamentos que chegavam de diversas fontes, né? E, a partir disso, autuava esses orçamentos de acordo com a lei de pandemia 13979, estabelecia o termo de referência com base na cotação dos fornecedores, aplicava os pareceres jurídicos, baseava a contratação na vantajosidade e adquiria as máscaras. Naquele cenário absurdo, são essas pessoas, basicamente essas 3 pessoas, que eram responsáveis pela manutenção do sistema de saúde no município de basicamente 600 mil pessoas. Essas 3 pessoas. Óbvio que todos tiveram participação. Mas o secretário, os 2 subsecretários que estavam diretamente responsáveis por manter de pé os hospitais, os profissionais de saúde, os pacientes. Então, se eu pudesse dizer que a medula óssea dessa representação está justamente nesses fatos. O que aconteceu, e aqui acredito, como ocorreu também em uma ação de improbidade que foi ajuizada absolutamente sobre os mesmos fatos e liminarmente rejeitada, uma análise organizada dos fatos, até por esses 3 representados terem a documentação, a robustez da documentação relativa às alegações. Então, uma análise organizada desses fatos propicia um juízo de improcedência dessa representação do Ministério Público de Contas, da mesma forma que ocorreu também na ação de improbidade administrativa. O que ocorreu naquela altura, para que se tenha em mente, a alegação dessa representação se baseia na aquisição de máscaras de 2 empresas, VM-Gemar e DRM. O município de Juiz de Fora adquiriu máscaras primeiro da VM-Gemar, depois da DRM e depois de novo da VM-Gemar. Essa aquisição do meio da DRM, ela teve um valor superior à aquisição anterior e à aquisição posterior, e bem no momento de desespero. Então esse é o objeto da análise. A pergunta do Ministério Público subjacente à representação e que participa da investigação é: essa contratação do meio da DRM conteve restrição à competitividade do fornecedor que já havia fornecido máscaras a um valor menor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a questão do sobrepreço. Em relação à primeira, a defesa teve a oportunidade de apresentar toda a documentação em que a Viviane Basso Rodrigues, que era a servidora destacada para a promoção da compra, da aquisição, ela demonstrou o envio de e-mails, cobrança de cotação de todos os insumos que o município precisava, inclusive as máscaras. Então vamos ressaltar, a DRM foi contratada, foi adquirida as máscaras a um valor realmente um pouco superior, mas naquela ocasião a servidora a todo momento reiterava a necessidade de que a empresa VM-Gemar enviasse os valores, justamente porque já havia sido contratado. Então, olha, nós já contratamos com vocês, nos enviem o orçamento naquele mesmo valor ou um valor mais barato, o que não foi feito. Então, naquele momento de desespero, o município teve que contratar com outra empresa, porque naquele momento não sabia se essa VM-Gemar enviaria uma nova cotação, ou se tinha disponibilidade de máscaras, porque não tinha relacionamento entre a empresa e o município que não fosse caótica naquela altura. Então, a contratação se deu exatamente dessa maneira, sem restrição à competitividade. Isso tanto é provado que depois o município voltou a comprar com essa VM-Gemar. Essa é a terceira compra, porque ela só enviou a cotação para as máscaras no período posterior, depois dessa compra do meio, que foi um pouco maior o valor. Então, a gente demonstra aqui, por e-mails, por documentação, por todas as comunicações possíveis, inclusive com cobrança dos representantes da empresa, que restrição à competitividade não houve. Em relação ao segundo ponto, que diz respeito ao próprio sobrepreço, o que é trabalhado?
A contratação, a aquisição, ela foi feita exatamente nos moldes da Lei 13.979, que era a lei da pandemia, em que se tinha um regime jurídico de contratação no artigo 4º. O que se estabelecia que, para a definição da vantajosidade, deveria se juntar, no termo de referência, os orçamentos daqueles participantes da licitação e que o município, obviamente, teve acesso. Se o município contratasse ou adquirisse, nesse caso, as máscaras do fornecedor que fosse vantajoso na fase interna, mais vantajoso, a vantajosidade estaria comprovada. Até porque era impossível, naquela altura, se fazer uma pesquisa de mercado como se faz em momentos de normalidade. A gente percebe na defesa que foi juntada as mensagens de WhatsApp, a gente teve esse cuidado, de todos os representantes do sistema de saúde, enviando para esses servidores o desespero de você só ter 10 máscaras, 5 máscaras. Então ali cada dia importava. Cada dia importava. A gente estava diante de uma pandemia. E como eu tive a oportunidade de defender isso com muita clareza e acho que com muita paixão também por conhecer pessoalmente esses servidores, essas foram as pessoas responsáveis por manter o sistema de saúde Juiz de Fora de pé. Essas foram as pessoas. Então, assim, diante de toda a documentação, diante de toda a clareza dos fatos, diante de todo o desespero do sistema de saúde, não houve qualquer restrição à competitividade, não há qualquer relacionamento que ultrapasse aquelas contratações específicas e qualquer alegação de sobrepreço desconsidera o regime jurídico aplicável no momento, desconsidera a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se eu pudesse dizer que foi pensada para um momento, parece que foi pensada para esse momento específico, que foi muito feliz a edição da lei anteriormente a essa tragédia, para que a gente pudesse efetivamente construir o controle externo sobre essas premissas. Então, sobre esses fundamentos, a própria unidade técnica, conselheira Agostinho Patrus, a própria unidade técnica concordou com os argumentos da defesa, acolheu na integralidade em relação a todos os pontos tratados na representação. A unidade técnica concordou com os argumentos da defesa. Por quê? Uma análise documental foi a oportunidade em que se apresentou o conjunto probatório capaz de dar sustentação às alegações. Portanto, feita essa manifestação, que também foi corroborada pela unidade técnica de forma muito feliz, a partir de uma análise muito robusta, conselheiro presidente, esta defesa do Leonardo Costa, do Márcio Luiz Itaboraí, secretário de Saúde, e da Viviane Bastos Rodrigues, vem pedir a improcedência integral desta representação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Passo a palavra ao conselheiro substituto, Adonias Monteiro, para prolatar a proposta de voto. Agradeço ao doutor Vitor Garcia pela sustentação oral. Já adianto que a proposta de voto é na linha da tese da defesa, razão pela qual eu solicito se eu posso me ater apenas aos aspectos conclusivos. Perfeitamente, relator. Obrigado. Proponho que sejam rejeitadas as preliminares de legitimidade passiva arguidas pela senhora Maria Aparecida Martins Baeta Guimarães e pelos senhores Eduardo Lúcio Sacramento e Rodrigo Coelho de Almeida. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator quanto a preliminar. No mérito, em consonância com a manifestação da unidade técnica, proponho que os apontamentos de irregularidade da representação sejam julgados improcedentes, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator, agradeço e autorizo a saída do procurador. Finalmente, convido para participar dessa sessão a doutora Renata Soares Silva para sua sustentação oral na auditoria 1.092.524, item 57 da pauta. Como o relatório já foi disponibilizado para conhecimento prévio, concedo a palavra à doutora Renata para apresentar suas alegações por até 15 minutos, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento Interno.
excelentíssimo conselheiro presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais conselheiros, ilustre conselheiro Thelmo Passarelli, que é o relator desse processo. Uma boa tarde a todos, ilustre representante do Ministério Público. Excelências, trata-se de uma auditoria realizada no município de Coromandel, que buscou, entre os dias 9 a 17 de 3 de 2020, examinar a rotina de trabalho daquele município com relação às unidades executoras do sistema de transporte e equipamento do Poder Executivo, relativo ao exercício de 2020. Em 5 de 8 de 2021, a segunda Câmara, então, aprovou a proposta de voto determinando alguns procedimentos para que o município realizasse essa questão do sistema de transporte e equipamento com relação à sua execução. Nós apresentamos documentos, excelências, e a Coordenadoria de Auditoria entendeu que foram cumpridos os itens A, C e D. Posteriormente, nós juntamos mais documentos e ela então constatou que os outros itens foram cumpridos e restou apenas parte do item B da decisão, que significaria a instituição e implantação dos instrumentos de controle sobre a saída, abastecimento, deslocamento e as horas trabalhadas das máquinas e equipamentos pesados pertencentes à frota municipal para cumprimento das melhores práticas de controle e de gestão públicas aplicáveis. A unidade técnica entendeu que somente com relação à parte do item B, o município não teria cumprido a determinação que foi colocada no acordo. E simplesmente com relação a esse item, já que os outros todos nós entendemos que restou justificado o seu cumprimento, nós chamamos a atenção, excelências, porque o município ele promulgou a Instrução Normativa 3 de 2022, foi criado no município diário de bordo exatamente para fazer o preenchimento de dados importantes para realmente regularizar a questão da gestão de controle, de saída, deslocamento, horas trabalhadas. Então, com essas considerações, nós entendemos que todas as determinações foram cumpridas pelo município e nós pedimos, então, pela baixa o arquivamento dessa auditoria, o que se requer. Obrigado. Passa a palavra ao conselheiro substituto, Thelmo Passarelli, para prolatar a proposta de voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário, senhora advogada, eu agradeço pela exposição, explicações nas suas alegações. E com a licença de Vossas Excelências, gostaria de me ater à parte conclusiva da proposta de voto. Perfeitamente. E como apregoado, se trata da auditoria 1.092.524 na Prefeitura Municipal de Coromandel, no exercício de 2020, em que, pelo exposto na fundamentação da proposta de voto, considerando que a presente auditoria cumpriu os objetivos para os quais foi constituída, proponho o arquivamento dos autos nos termos do artigo 176.4 do Regimento Interno. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Agradeço e autorizo a saída da procuradora. Obrigada, excelência. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Terrão para relatar o processo da sua pauta adiado da sessão de 23 de 5 de 2023. Trata-se da prestação de contas do Executivo Municipal, Prefeitura Municipal de Corinto, no processo 1.071.833, é um retorno de vista de relatoria do conselheiro substituto Thelmo Passarelli. Com o fulcro no disposto no artigo 85, inciso 7º da Lei Orgânica, voto pela aplicação de multa no valor de R$5.000 ao então presidente da Câmara Municipal de Corinto, mas por fundamentação diversa da adotada pelo relator, uma vez constatado o descumprimento da obrigação de manifestação fixada no parágrafo único do artigo 44 da Lei Orgânica. Conselheiro Agostinho Patrus. Senhor presidente, eu gostaria Conselheiro Thelmo. Eu gostaria de encampar na proposta de voto apenas o dispositivo legal para aplicação da multa no artigo 85, inciso 7 da Lei Orgânica, tal como no voto vista do conselheiro Cláudio Terrão, que é pelo não encaminhamento de relatórios, documentos e informações a que está obrigado por força de lei ou o ato normativo do tribunal no prazo e na forma estabelecidos, uma vez que o inciso 9
originalmente utilizado na proposta, implicaria na certeza de que já houve o julgamento das contas e do que não se tem notícia. Apenas essa alteração. Perfeito. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o voto visto do conselheiro Cláudio Terrão. Eu também acompanho o voto vista, mas ele foi encampado pelo conselheiro Telmo. Então, nesse sentido, acolhida a proposta de voto do relator, né, quanto na íntegra. Retiro de pauta o item 2 da pauta, representação 1.015.905, adiada da sessão de 7 de março de 2023. É a representação Prefeitura Municipal de Bias Fortes, exercício 2017, processo 1.015.905. Processo retirado de pauta pelo relator. Com a palavra o conselheiro Cláudio Terrão para relatar os processos da sua pauta. Dando continuidade, em bloco, as prestações de contas do Executivo Municipal, processos 1.120.728 e 1.120.736. Com fundamento no artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica, no artigo 240, inciso 1º regimental, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas de responsabilidade do chefe dos poderes executivos dos municípios de Palmópolis e de Passatempo, relativo ao exercício financeiro de 2021, com as recomendações e as determinações constantes nos votos e promovidas as medidas cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhido, aprovado, fica aprovado o voto do relator. Ato retificador de aposentadoria de número 1.108.567. Votando pela extinção dos autos sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Tribunal, bem como por seu posterior arquivamento nos termos do artigo 176, inciso 3º do Regimento Interno. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Aposentadoria, processo 936.126. Voto pelo registro do ato concessório de aposentadoria nos termos do parágrafo único do artigo 110-H da Lei Orgânica e do artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha C regimental. Promovidas as medidas cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Em bloco, as aposentadorias, processos 1.082.899, 1.132.134, 1.140.366, 1.143.165. Voto pelo registro dos atos concessórios de aposentadoria, com fundamento no artigo 54, inciso 1º da Lei Orgânica do Tribunal, e no artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha A regimental. Promovidas as medidas cabíveis, arquive-se os autos. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Agora um retorno de vista, uma denúncia, processo 1.098.364. Estou acolhendo a proposta de voto do relator pela parcial procedência da denúncia número 1.098.364, oferecida pela empresa Enlix Comércio de Tecnologias Educacionais Eireli. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Agora, uma aposentadoria, voto vista de relatoria do conselheiro Agostinho Patrus, processo 1.106.882. Esse caso todo divergindo do relator e votando pelo registro do ato concessório de aposentadoria com fundamento no artigo 54, inciso 1º da Lei Orgânica do Tribunal e no artigo 258, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha A do Regimento Interno. De acordo com o voto vista, né, fica acolhido o voto vista do conselheiro Cláudio Terrão, vencido o conselheiro relator. Agora em bloco são as aposentadorias e pensão, aposentadoria e pensão processos, respectivamente 1.049.196, 1.091.588. Eu não acolho as propostas do relator, de voto do relator, e voto pela extinção dos autos sem julgamento de mérito, com o consequente arquivamento dos feitos, à vista da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular dos processos, nos termos do artigo 176, inciso 3º do Regimento Interno. Conselheiro Agostinho Patrus. Senhor presidente, eu solicito vista dos autos, considerando que matéria similar será apreciada pelo Pleno
desta Corte nos autos do processo 1.006.613. Sim, foi uma solicitação de uniformização da segunda Câmara, né? E aí a gente tem várias outras matérias que tratarão também dessa questão. Então, vista concedida ao conselheiro Agostinho Patrus. Esse é um retorno de vista também, relatoria do conselheiro Agostinho Patrus. Telmo Passarelli. Aliás. Agora é do Telmo. Item 15. Isso, item 15, exatamente. Do Telmo Passarelli, item 15. Tá, não, tá em bloco. Esses Tá em 15 e bloco. 16 em bloco. Ah, tá Agora em é bloco, 17, tem razão. isso. É o 17 O Telmo, agora, na verdade. Eu vou pedir o adiamento do 17 e 18, excelência. Tá bom. Então, ficam adiados os processos a pedido do conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, 14 e 15. Não, agora é 14 e Não, 15, já os foi. retornos que o conselheiro Agostinho Patrus pediu vista, 14 e 15. 14 e 15. E agora o 16 do conselheiro 16. Agostinho Patrus, que eu não li ainda. Tá correto. Seria agora o Segundo. 16, o 16, tá Agostinho certo. Patrus. Aí tem 16, retorno de vista, conselheiro Agostinho Isso, Patrus, a exatamente. pensão. 870.578. Isso, processo 870.578. É, Nesse caso também estou divergindo do relator e votando pela extinção do processo sem julgamento de mérito, com o consequente arquivamento dos autos à vista da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, regulado feito nos termos do artigo 176, inciso terceiro do regimento interno. eu vou pedir vista até por coerência com o pedido de vista anterior do conselheiro Agostinho Patrus. Vista concedida a pedido do conselheiro Durval Anjo. Com o adiamento dos processos 17 e 18 da pauta, em bloco os processos 19 e 20, pensão número 1.034.924. Mas antes disso, de qualquer maneira, eu teria que proclamar, fica adiada a apreciação a pedido do conselheiro Cláudio Terrão, do processo 989.807 e o processo 1.030.690. Agora no 19. Tudo bem, 19 e 20 em bloco, pensão, processo 1.034.924 e pensão 1.058.088. Nesse caso, eu não acolho as propostas de voto do relator e voto pela extensão dos autos sem julgamento de mérito, com o consequente arquivamento dos autos à vista da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular dos processos, nos termos do artigo 176, inciso terceiro do regimento interno. Conselheiro Agostinho. Pelo mesmo motivo, senhor presidente, solicito vista dos autos para que seja apreciada a matéria no pleno no processo 1.006.613. Vista concedida ao conselheiro Agostinho Patrus. Com a palavra o conselheiro Agostinho Patrus para relatar os processos da sua pauta. O 20, não, foram 20, está faltando 20. Está faltando 20? Ah, tá, foi o 18 e o 19. Obrigado, tá? Vamos lá, o processo número 20. Gente, Foi em bloco, aí. 19 Foi e em 20. bloco. 19 Perfeitamente. Então, retorno à decisão original. Os dois processos estão com vista pedida. Com a palavra o conselheiro Agostinho Patrus para relatar os processos da sua pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a dispensa da leitura na íntegra dos votos, uma vez que esses já foram também disponibilizados a este colegiado. Item número 21 da pauta é o processo número 1.076.919, uma representação. E solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Processo retirado de pauta, pedido do relator. Vamos agora ao item número 22 da pauta, processo número 1.126.929, uma tomada de contas especial. Voto em prejudicial de mérito, reconheço a prescrição quanto às pretensões punitiva e ressarcitória, julgando extinto o processo com resolução do mérito. Ainda determino que seja o Ministério Público de Contas cientificado acerca do teor desta decisão para que possa avaliar a provocação do Ministério Público Estadual para a adoção das providências cabíveis. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Item número 23, processo número 1.120.193, termo de ajustamento de gestão com o município de Montes Claros. Voto pela aprovação do termo de ajustamento de gestão celebrado entre este Tribunal de Contas e o município de Montes Claros, peça 36,
nos termos do parágrafo 8º do artigo 5º da Resolução nº 14 de 2014. Aprovado deverá o termo, por força do parágrafo 9 do artigo 5º da Resolução de Regência, ser submetido pelo presidente da Primeira Câmara à apreciação do Tribunal Pleno na sessão subsequente à da sua aprovação, para homologação, publicação e início de sua vigência, conforme cláusula 7 do termo. A Diretoria de Controle Externo dos Municípios, DECEM, deverá monitorar o cumprimento do TAG nos termos disposto no parágrafo 11 do artigo 5º e artigo 13 da Resolução nº 14 de 2014. O TAG deverá ser publicado na íntegra no Diário Oficial de Contas, DOC, após sua homologação, consoante artigo 11 da Resolução 14 de 2014. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Agora, em bloco, senhor presidente, as aposentadorias são os itens 24 e 25, processo número 929.304 e também o processo número 1.022.359. Voto em prejudicial de mérito pelo registro dos autos de aposentadoria. Promovidas as medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Em bloco também, senhor presidente, as aposentadorias itens 26 a 28, processo número 1.083.857, 1.139.447 e 1.142.190. Voto pelo registro dos atos de aposentadoria. Promovidas medidas cabíveis, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. De acordo com o relator, fica aprovado o voto do relator. Passo a relatar os processos da minha pauta. Item 29, processo 1.031.674, representação Prefeitura de Santa Maria do Salto, exercício 2018. Em prejudicial de mérito, reconheço a ocorrência da prescrição punitiva desta Corte e julgo extinto o processo com resolução de mérito. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Agostinho. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Processo 1.095.405, item 30 da pauta, representação, Prefeitura de Congonhal, exercício 2020. Julgo improcedente a presente representação e voto pela extinção do processo com resolução de mérito. Intime-se e arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrício. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, prestações de conta do Executivo Municipal, itens 31 a 33, processo 1.120.524, da Prefeitura de Guaxupé, 2021, processo 1.120.749, Prefeitura de Pedra Dourada, exercício 2021, processo 1.120.946, Prefeitura prestações de conta da Prefeitura Municipal de São João da Ponte, exercício 2021. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas das prefeituras acima elencadas nos exercícios de 2021. Faço recomendações, intime-se arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrício. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, aposentadorias, item 34 a 36. Voto pelo registro dos atos concessórios das aposentadorias acima elencado, intime-se arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanha, Vossa Excelência. Conselheiro Agostinho Patrício. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, aposentadorias, item 37 a 42. Determina o registro das concessões das aposentadorias acima elencadas. Intime-se arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrício. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Em bloco, pensões, itens 43 e 44. Voto pelo registro dos atos concessórios das pensões acima elencado. Intime-se arquivo. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Cancelamento de ato concessório, item 45 da pauta, Instituto de Previdência do município de Betim, processo 1.129.961. Determina a averbação do presente ato de cancelamento, processo em exame 1.129.691, junto ao registro da concessão da pensão, objeto do processo 730.172. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Fica aprovado o voto do relator.
Aposentadoria, item 46, Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, processo 1.124.199, Cíntia Lopes dos Santos Lages. Determino o ato de aposentadoria. Não. Considerando a manifestação do conselheiro Cláudio Terrão, peça 30 do SGAP, em que declarou a sua suspensão para atuar nos presentes autos, por motivo de foro íntimo, em razão de fato subserviente à sessão do dia 16 de 5 de 2023, colho o voto do conselheiro substituto Telmo Passarelli. Parece que eu não votei também. Faltou meu voto também. Mas o voto primeiro é do Telmo, porque ele está substituindo o conselheiro, depois que é o seu. Teve o meu voto original pelo acolhimento do registro da aposentadoria. Acompanho o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Aprovado o voto do relator, votou o conselheiro substituto Telmo Passarelli em virtude da suspeição declarada do conselheiro Cláudio Terrão. Item 47, retorno de vista, relator conselheiro substituto Hamilton Coelho. Peço o adiamento da matéria. Processo adiado a pedido do conselheiro Durval Anjo. Com a palavra o conselheiro substituto Adonias Monteiro para relatar os processos de sua pauta. Item 50, processo 1.107.651, denúncia Companhia Energética de Minas Gerais. Em prejudicial de mérito, no que se refere aos atos praticados até 13 de setembro de 2016, propõe que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, bem como a prescrição da pretensão ressarcitória desta Corte, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito em relação aos fatos mencionados. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Senhor presidente, eu estou de acordo com o relator na prejudicial no que se refere aos atos praticados até 2016. Eu acompanho o voto divergente, então fica acolhida parcialmente. Não há divergência, é só reiterando que até 2016, senhor presidente. Sim. Mas acompanhando o voto do relator. Tá, então eu também acompanho, fica acolhida a proposta de voto do relator quanto a prejudicial. No que se refere aos atos praticados a partir de 13 de setembro de 2016, em face da não identificação dos responsáveis pelas irregularidades e, por conseguinte, da ausência de citação válida, bem como da baixa materialidade dos apontamentos, à vista da insignificância dos valores passíveis de ressarcimento, propõe a extinção do processo sem resolução do mérito em obediência aos princípios da economia processual, da racionalização administrativa, da eficiência e da razoabilidade, bem como em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Proponho recomendações, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. Solicito vista dos autos. Vista concedida ao conselheiro Agostinho Patrus. Item 51, processo 1.144.645, denúncia à Prefeitura Municipal de Dona Eusébia. Propõe que o apontamento de irregularidade da denúncia apresentada em face do processo licitatório número 38 de 2023, referente ao pregão eletrônico número 10 de 2023, registro de preço número 10 de 2023, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Dona Eusébia, seja julgado improcedente. Proponho recomendação, intimem-se e arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Em bloco agora, senhor presidente, os itens 52 e 53 da pauta já devidamente publicadas são prestações de contas do Executivo Municipal. Propõe a emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas do exercício de 2021 prestadas pelos gestores dos municípios de Maria da Fé e Matozinhos, com as recomendações constantes das minhas propostas de voto. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Item 54, processo 1.120.015, prestação de contas de exercício,
Fundação de Arte de Ouro Preto. Propõe o julgamento pela regularidade das contas dos dirigentes da Fundação de Arte de Ouro Preto no exercício de 2021, senhora Júlia Amélia Mitrô Vieira, presidente no período de 1º de janeiro de 2021 a 10 de maio de 2021, e do senhor Jefferson da Fonseca Coutinho, presidente no período de 13 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Propõe recomendação, arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. Também de acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Item 55, processo 1.139.259, uma aposentadoria oriunda da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Em consonância com a análise da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do envio de dados em duplicidade, propõe a extinção do presente processo sem resolução de mérito. Arquivem-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Com a palavra, o conselheiro substituto, Telmo Passarelli, para relatar os processos de sua pauta. Sim, senhor presidente, dando início à pauta do dia, no item 56 é a denúncia 1.135.509, Prefeitura Municipal de Recreio, em que proponho seja julgada improcedente a denúncia, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com a recomendação constante na proposta de voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Passando para o item 58, é ato revisional de aposentadoria, advindo do Instituto de Previdência Municipal de Araxá, em que propõe a averbação do ato revisional junto ao registro do ato concessório de aposentadoria no processo 855.704. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. No item 59, ato de aposentadoria advindo do Fundo de Seguridade Social do município de Sazedo, em que propõe a extinção dos processos 1.093.793 e 1.110.361, sem resolução do mérito. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. No item 60, é ato de aposentadoria advindo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, em que, uma vez constatada a decadência, propõe o registro do ato concessório da aposentadoria. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Senhor presidente, está listado em bloco, mas eu peço a retirada de pauta do processo 1.045.889, item 61 da pauta. Processo número 1.045.889, retirado de pauta, pedido do relator. E para apreciação em bloco, então, os processos listados nos itens 62 a 72. São atos de aposentadoria, em que propõe o registro dos atos concessórios de aposentadoria ali elencados. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Acolha as propostas. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, acolhida a proposta de voto do relator. No item 73, um ato advindo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Governo, em que propõe a averbação do ato retificador de pensão, junto ao registro do respectivo ato concessório, que é objeto do processo 957.816. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. No item 74, é pensão advinda do município de Belo Horizonte, em que, uma vez constatada a decadência, propõe o registro dos atos concessórios de pensão do referido processo. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. No item 75, é ato advindo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em que propõe a extinção do processo sem resolução do mérito. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator.
No item 76, pensão advinda do Instituto de Previdência Social de Ibirité, em que propõe o registro do ato concessório da pensão. Intimem-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terral. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. No item 77, também relativo à pensão, advinda da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, em que propõe a verbação do ato de inclusão de beneficiário junto ao registro do ato de concessão de pensão, que é objeto do processo 1.035.638. Intime-se arquivos. Conselheiro Cláudio Terral. Com o relator. Conselheiro Agostinho Patrus. De acordo com o relator. De acordo com o relator, fica acolhida a proposta de voto do relator. Finalizada a pauta, indago os senhores conselheiros se haveria matéria extra-pauta. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhuma. Conselheiro Agostinho Não, Patrus. senhor presidente. Conselheiro substituto Adonias Monteiro. Não, senhor presidente. Conselheiro substituto Thelmo Passarelli. Não, senhor presidente. Eu também não tenho. Indago a douta representante do Ministério Público, junto ao tribunal, se deseja fazer uso da palavra. Não. Convoco os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de junho de 2023, com início às 14 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008. Nada mais havendo a tratar, agradeço a participação de Vossas Excelências e dos servidores que tornaram possível a realização de mais essa sessão e declaro-a encerrada. Boa tarde a todos e a todas.